invisíveis, o arrebatamento acontecendo, os santos sendo ressuscitados, tendo esse encontro com Jesus, e aí os próximos passos vão acontecer, que é Jesus desce, então, a grande batalha do Armagedon, porque os inimigos ainda estão aqui, o anticristo ainda está na terra, e aí que vai desenvolver toda essa questão da guerra do Armagedon, o diabo e o falso profeta vão ser presos, e aí, né, todo o restante do desenvolver de Apocalipse. Eu não quero entrar para não confundir muito a mente de vocês nos assuntos, mas percebam que aqui João está mostrando esse desenvolvimento do que está acontecendo nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. As duas testemunhas se levantam, e aí nós já entendemos que essas duas testemunhas podem ser sim Israel e os gentios salvos, né? A igreja, que se tornaram um só corpo, que são as duas oliveiras que a palavra fala. Fala também dos dois candelabros, que podem ser então essa igreja que não se misturou, que não se entregou ao anticristo, que fala de Esmirna e Filadélfia, desse tipo de igreja, né? Que está ali, então, avante, pregando o evangelho com ousadia, sem medo da morte, tendo convicção dessa herança que tem no Senhor. Então, a gente pode estar falando de tudo isso. E essa perseguição que acontece, então, no finalzinho do tempo, onde a besta é liberada para guerrear contra os santos e matar a muitos, tá? Então, muitos mártires, testemunhas, vão ser mortos nesse momento. E aí Jesus vem, ok? O arrebatamento acontece, ok? Entenderam aí? Versículo 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus dos céus. Então, no momento em que Jesus volta e que acontece esse grande terremoto, a palavra está dizendo que 1/10 da cidade ruiu. Então, 1/10 da cidade de Jerusalém, 1/10 da cidade da terra vai ruir. Esse grande terremoto vai abalar de forma grandiosa, né, a toda a terra. Então, muitas pessoas vão morrer justamente também nesse terremoto. Aqui a palavra está falando que 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Gostaria de lembrar vocês a respeito desse número 7.000. Alguém lembra de alguma passagem que fala sobre 7.000? Vem na memória de alguém aí? Fácil? Abram comigo Romanos 11:4. E a gente vai voltar também para Números depois que eu falei que a gente ia ler. Romanos 11:4. Alguém lembra de Elias falando assim: Senhor, só sobrou eu. Só sobrou eu. Profetas, 7.000 profetas. Né? E Deus diz o que para Elias? Não, Elias, não sobrou só você, não. Existem 7.000 que não se dobraram a Baal, né? Que estão guardadinhos. E olha o que Deus fala que também ele faz nos últimos dias. Da mesma forma que ele guardou 7.000 que não se dobraram a Baal, nesse momento da volta de Cristo, desse terremoto que vai acontecer, 7.000 são mortos dos inimigos de Deus. Então, vocês percebem que Deus usa, parece que uma brincadeira com os números, né? Eu falo. As profecias, elas são tão poderosas, Deus fala de forma tão abrangente em toda a palavra, ele não deixa escapar nada, né? E aqui, ao mesmo tempo, a gente tem esse contraponto. 7.000 que não se dobraram a Baal, estavam ali guardados pelo Senhor na época de Elias, e aqui em Apocalipse, na volta de Cristo, com esse terremoto, 7.000 pessoas vão ser mortas por causa do terremoto. Amém? Romanos 11:4 vai falar sobre isso, se não me engano. Eu vou ler a passagem para a gente só relembrar, que eu acho bem interessante. Romanos 11:4 diz assim: E qual foi a resposta divina? Qual foi a resposta de Deus para Elias, né? Disso que Paulo está falando aqui. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, né? Então, Deus está falando que, ao mesmo tempo que ele guardou os seus,
durante aquele período e vai guardar aqui durante o período da grande tribulação, esse mesmo número de pessoas vai ser morto pelo próprio Senhor na sua volta, na sua vinda, né, nas nuvens, ok? E aí ele termina o capítulo, o versículo aqui, né, o capítulo não, porque fala da sétima trombeta que a gente já falou, mas ele fala que o segundo ai passou e o terceiro ai virá em breve. Elisângela, mas como assim? Você falou que Jesus voltou e aí João está falando sobre o segundo ai e o terceiro ai que virá em breve? Queridos, lembra que eu falei para vocês que, primeiro, que o livro não está em ordem cronológica, segundo, que João está tendo visões, João está tendo revelação dos últimos dias. Então, nesse momento que ele está vendo tudo isso acontecer, muito provavelmente, as visões, a revelação que está sendo dada para ele é que o acontecimento do término do segundo ai aconteceu e o terceiro ai vem em breve, que é, na verdade, os finalmente também ali da sétima trombeta, da sétima taça. Então, o que João está dizendo é que o fechamento desse ciclo, né, das 7 trombetas e das 7 taças, está aqui para acontecer. Porque ele começa o versículo 15 justamente falando da sétima trombeta. Entendem? Olha só as coisas, ele está tendo visões, ele está tendo revelação, ele não está descrevendo acontecimentos em ordem cronológica. Ele está falando do que está acontecendo. Do que vai acontecer. Desculpa que o meu vizinho aqui acho que tá com problema com a porta, uma barulheira aqui do vizinho. Aí eu me assustei um pouco. Tá bom? Então, eu acho que o entendimento que a gente deve ter nesse finalzinho aqui do versículo 14 é justamente isso. João está tendo uma revelação dada pelo próprio Cristo a respeito dos acontecimentos, mas que não estão em ordem cronológica, a gente já percebeu isso no decorrer aqui dos livros, então a gente não pode dizer que isso aqui que está acontecendo está nessa ordem e por isso que João escreve isso a respeito do ai, mas ele está falando que os últimos dias, os últimos momentos estão acontecendo, porque aí em seguida no versículo 15, que a gente já estudou, ele vai falar sobre a sétima trombeta, o finalmente da coisa, tá bom? Vamos abrir, eu quero ler com vocês um texto 1 Coríntios 10, 11, e depois nós vamos para Números. Abre 1 Coríntios, porque é um versículo só, e depois a gente já vai para Números, que é um texto um pouquinho maior, para a gente fechar esse ciclo aqui. 1 Coríntios 10, 11. Apocalipse 10, 11. Se a gente puder, na verdade, ler a partir do versículo 1, e aí eu fecho aqui no versículo 11, só para vocês entenderem o contexto. Às vezes pode ter alguém aí que nunca leu, né, essa passagem completa, ou aí pode ficar meio perdido, então eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, para a gente poder entender esse versículo 11. Diz assim, ó: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Lembrando, quais corpos ficaram espalhados lá? Também no Apocalipse, né? Ou durante a grande tribulação, muitos corpos vão estar, né, espalhados daqueles que não obedeceram, daqueles que foram rebeldes à palavra, né? Essas coisas, versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos por serpentes.
Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Só voltando um pouquinho para a gente entender. Paulo está citando alguns tipos de rebeldias que aconteceram com o povo de Israel no deserto, no tempo de Moisés. Então percebam comigo, vamos ler de novo, vocês vão perceber. Ele cita 4 tipos de problemas que existiram no deserto e que fizeram muitos filhos de Deus, muitos dos judeus, dos israelitas morrerem pelo deserto. Então morrerem no período em que eles estavam para alcançar a terra prometida, ok? Vamos voltar aqui. Olha só, versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Muitos morreram, né, pelo caminho lá, por causa dos seus erros. Olha só, versículo 6. Essas coisas, quais coisas? Esses exemplos do que a Bíblia conta para nós, ficaram de exemplo para nós. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Então, um dos erros do povo de Israel no deserto era a cobiça por coisas más, ok? Versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, eles estão falando, percebam que aqui ele fala de idolatria, e aí ele cita um texto lá do Velho Testamento de Moisés, que o povo estava fazendo o quê? O povo estava de joelhos diante de uma imagem de escultura? Ele está falando aqui? É disso que ele está falando aqui? No versículo, prestem atenção no texto, ó. Versículo 7. Não sejam idólatras. Então ele está falando de idolatria, como alguns deles foram, conforme está escrito. Olha o que está escrito lá no Velho Testamento. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Eles estavam se prostituindo, né? Eles estavam numa mesa de comunhão. Eles estavam numa mesa, isso mesmo, Débora. Eles estavam numa mesa de comunhão. Nós podemos dizer, inclusive, a mesa da ceia hoje, tá? Não é disso que Paulo está falando, mas eu posso dizer para vocês. E está falando de relacionamento. Então, todas as vezes que eu sento para comer e beber com alguém, eu estou me sentando para ter comunhão com essa pessoa. E com o Senhor não é diferente. Na mesa de quem você tem sentado para ter comunhão? Com quem você tem parado para ter relacionamento de intimidade? Porque mesa fala disso. Ninguém chama para sua casa um estranho que encontra na rua, ok? Antes a gente tem muita intimidade com as pessoas com quem a gente se senta na mesa. Então percebam que a idolatria, ela parte justamente de comunhão, de relacionamento. Eu já falei sobre isso. Depois, se vocês quiserem, deem uma olhada nas aulas que a gente fala um pouquinho sobre isso, vocês vão perceber. Se a gente não entender que idolatria não tem a ver simplesmente com ídolos de madeira, ferro, ouro, nada disso, mas com quem eu tenho me sentado para me relacionar. E isso fala de relacionamento íntimo, isso fala de intimidade, isso fala de dia a dia, com quem você tem se relacionado, ok? E aí ele fala que eles se levantaram e foram para a farra. Então, era como se aquela mesa de comunhão não servisse para muita coisa, né? Mas eu faço ali e saio dali e a minha vida continua a mesma e tá tudo certo e vamos continuar no pecado e tá tudo certo. Isso é muito perigoso. Então, uma das coisas que fizeram muitos deles perecer no Antigo Testamento, no deserto, não conquistaram a terra. Versículo 8. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Então fala de um outro episódio que também Israel pecou contra o Senhor, e no mesmo dia morreram 23 mil homens. 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Então, essa questão da murmuração, essa questão de, se Deus é Deus, então Deus tem que fazer, né? O povo de Israel fez muito disso durante os anos que eles caminharam no deserto com Moisés. Colocavam Deus à prova o tempo inteiro, como se Deus não tivesse mostrando muitos sinais já para eles, né? Então, a gente via muitos sinais e mesmo assim o povo duvidava. Não é diferente nos dias de hoje, não vai ser diferente nos últimos dias, ok? Aí entra no versículo 11, que é o que eu quero falar com vocês. Olha só, essas coisas, quais coisas? Esses exemplos, né? Essas coisas que o Antigo Testamento conta para nós, ó. Essas coisas aconteceram a eles
como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Então, Paulo está dizendo por que isso está escrito na Bíblia. Por que Deus deixou isso registrado? Essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Então, se eles pecaram e foram mortos no deserto, Deus trouxe essas pessoas como exemplo para nós que estamos lendo a Bíblia hoje, para nós que estamos estudando a palavra. Isso fica como exemplo para nós. E muito mais, ó. E foram escritas como advertências para nós. Então, além de ficar como exemplo, Deus deixou escrito também para que eu olhe para essa palavra, para que eu olhe para esses acontecimentos, e isso sirva de advertência para que eu não pratique, para que eu não faça igual, para que eu não me comporte igual, ok? Vamos lá, vamos continuar. Eu vou ler o versículo 11 inteiro para vocês entenderem aqui. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Olha do que Paulo está falando, queridos. Paulo está falando que essa advertência, que esses escritos, que esses exemplos que foram deixados na Bíblia a respeito do povo de Israel no deserto, a respeito dos tempos que eles permaneceram no deserto e que ali eles foram mortos e que ali eles receberam o juízo de Deus por causa do pecado, é uma advertência para quem está chegando no fim dos tempos. Por quê? Porque vai acontecer da mesma forma. Entendem o que Deus está deixando registrado aqui através de Paulo? Para quem é essa advertência? Para nós que estamos chegando perto do fim dos tempos. É isso que está escrito ou não? Ou é só na minha Bíblia que está escrito isso? Ok? Paulo está dizendo no versículo 11, no finalzinho dele, ó, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, essas advertências, esses exemplos, é para nós que estamos chegando no final dos tempos. Tudo isso serve de alerta, tudo isso serve de exemplo para nós. Assim, esse versículo é muito usado, né, gente? Olha sobre o que Paulo está falando. Eu vejo a palavra e falo assim, gente, como as pessoas têm o costume de tirar texto do contexto e aí cria um pretexto. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Preguem a palavra como ela está escrita, dentro do seu contexto. Então, quer pregar esse versículo 12? Pregue o que Paulo está dizendo nos outros versículos acima e abaixo, para que as pessoas entendam do que está sendo dito. Olha o que o versículo 12 diz. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Por quê? Porque, na verdade, no final dos tempos, a probabilidade de eu ter as mesmas atitudes que o povo de Israel teve no deserto, de negar, de ser imoral, de me prostituir, de me contaminar, e então não herdar a terra prometida, não herdar o reino de Deus, é muito grande. Então, você acha que você está firme? Então, realmente, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, a vigilância ela precisa ser constante. Por quê? Porque o tempo do fim está próximo. Porque eu posso cair na mesma tentação dos pecados do povo de Israel no deserto. E lá eles vão permanecer. E no tempo do fim também, muitos vão perecer, muitos vão morrer sobre o juízo e a ira de Deus. Ok, queridos? Eu queria ler Números 14 com vocês, mas já foi. Numa outra oportunidade a gente lê, ou quando a gente retomar o texto aqui em janeiro, a gente lê ela. A gente vai começar em janeiro, então, a partir... Ou se vocês quiserem ler, peguem lá Números 14 e leiam inteiro esse capítulo, que vocês vão ver que exatamente o que está acontecendo aqui em Apocalipse, que a gente acabou de estudar, é o que acontece com o povo de Israel também, lá no Antigo Testamento, ok? O paralelo da palavra de Deus é sensacional, é perfeito. Eu li esse texto esses dias e eu me assustei com o entendimento que eu tive a respeito de Apocalipse e como tudo tem realmente uma relação muito perfeita, ok? Deus já deixou tudo escrito para nós, para nossa advertência, para o nosso entendimento, para o nosso ensino, né? Então a gente precisa realmente olhar para a palavra de Deus dessa forma. Então, quando a gente voltar dia 13 de janeiro, a gente volta exatamente em Apocalipse capítulo 12, ok? Começam agora um período bem complicado, onde a gente vai ver algumas coisas que aparentemente parecem sinistros, mas vocês vão ver como isso é tudo muito simples. A simbologia só foi colocada aqui porque João precisava escrever de forma que aqueles que estudassem entendessem e aqueles que não estudassem e realmente iam ficar boiando
dentro da palavra de Deus, mas Deus é poderoso para nos dar entendimento de tudo que Ele precisa nos ensinar. Amém, queridos? Alguém quer orar para terminar? E para encerrar esse nosso ciclo de 2021, quem não estava, relembrando, essa é a nossa última